Hoje vamos desenterrar os segredos de uma nação que já foi sinônimo de poder, disciplina e ambição. Um reino que emergiu das florestas pagãs do Báltico, forjou um dos exércitos mais temidos da história e, no auge de sua glória, unificou a Alemanha, mudando para sempre o mapa da Europa. Mas se você procurar por este país nos mapas de hoje, não encontrará nada. Ele simplesmente desapareceu. Não há bandeira prussiana tremulando em nenhuma embaixada. Não há hino nacional prussiano tocando em cerimônias. Não há governo prussiano legislando em Berlim. A Prússia foi apagada não apenas do mapa, mas da própria existência política. Sejam bem-vindos ao canal do Pirata Contador de Histórias. E essa é a história da Prússia. Uma saga épica de cavaleiros teutônicos, reis filósofos e chanceleres de ferro. Como um pequeno ducado, praticamente um feudo polonês, se transformou em uma potência continental que rivalizava com a Áustria e a França. Como um reino conseguiu unificar dezenas de estados alemães, fragmentados em uma única nação, e por que, depois de séculos de domínio, a Prússia foi apagada da história. Preparem-se, pois a jornada que estamos prestes a começar é muito mais complexa, violenta e fascinante do que parece. Para entender a Prússia, precisamos viajar para muito antes de ela se tornar um reino alemão. Nossa história começa no século XIII, em uma terra de florestas densas, rios caudalosos e costas selvagens ao longo do Mar Báltico. Esta região, que hoje corresponde a partes da Polônia e ao enclave russo de Kaliningrado, era habitada por um conjunto de tribos pagãs conhecidas como os antigos prussianos. Eles eram um povo báltico, aparentado dos lituanos e letões, que viviam em pequenas comunidades dispersas. Eram caçadores habilidosos, criadores de gado e comerciantes que navegavam os rios e o mar. Adoravam deuses da natureza, Dievas, o deus do céu, Laima, a deusa do destino, e muitos outros espíritos que habitavam as florestas e as águas. Eles não tinham cidades grandes, nem um governo centralizado. Eram livres à sua maneira, mas também vulneráveis. Mas o destino desta terra estava prestes a mudar drasticamente. Naquela época, a Europa cristã estava em plena expansão, e as ordens de cavalaria, forjadas no calor das cruzadas na Terra Santa, buscavam novas missões. Quando as cruzadas no Oriente Médio começaram a perder seu momentum, essas ordens militares viraram seus olhos para o norte. Foi então que um duque polonês, buscando proteger suas fronteiras e converter seus vizinhos pagãos, convidou uma das mais formidáveis organizações da época, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Originalmente uma ordem militar e religiosa de origem germânica, fundada durante as Cruzadas, os Cavaleiros Teutônicos chegaram à região em 1226 com uma missão divina e uma ambição terrena bem clara. Com uma disciplina de ferro e uma organização militar sem precedentes, eles não apenas converteram os prussianos ao cristianismo, muitas vezes pela espada, mas também construíram uma rede de castelos imponentes de tijolos vermelhos que ainda hoje marcam a paisagem. Esses castelos não eram apenas fortalezas, eram símbolos de domínio, centros administrativos e pontos de irradiação da fé cristã. Eles estabeleceram o que ficou conhecido como o Estado monástico dos Cavaleiros Teutônicos, uma teocracia militar que governou a região por quase 200 anos. Era um Estado único, não era exatamente um reino, nem era exatamente uma ordem religiosa. Era uma fusão de ambos, governado por um grão-mestre que era simultaneamente um líder militar e um chefe religioso. No entanto, o poder gera inimigos. A expansão teutônica logo entrou em conflito com seus vizinhos, especialmente o Reino da Polônia e o Grão-Ducado da Lituânia. Esses estados viam a ordem como uma ameaça crescente. A tensão culminou em uma das maiores batalhas da Idade Média, a Batalha de Grunwald, em 1410.
Nesta batalha, um exército polonês-lituano massivo enfrentou o exército teutônico, considerado invencível. O choque foi tremendo. Cavaleiros teutônicos, vestindo suas armaduras brancas com a cruz negra, carregaram contra as fileiras polonesas. Mas os números e a tática prevaleceram. O exército teutônico sofreu uma derrota esmagadora. Milhares de cavaleiros foram mortos, incluindo o próprio grão-mestre. Foi o começo do fim para o domínio da ordem. Seu poder começou a declinar rapidamente. E em 1466, na Segunda Paz de Toruń, a Prússia foi dividida. A parte ocidental, a Prússia Real, tornou-se uma província do Reino da Polônia. A parte oriental continuou sob o controle dos teutônicos, mas como um estado enfraquecido. Finalmente, em 1525, o último grão-mestre, Alberto de Brandemburgo-Ansbach, tomou uma decisão radical que mudaria tudo. Influenciado pela reforma protestante de Martinho Lutero, que estava varrendo a Europa, Alberto dissolveu o Estado Católico dos Cavaleiros. Ele se converteu pessoalmente ao luteranismo e transformou o território no Ducado da Prússia, um Estado secular. Era um ato de rebelião contra Roma e uma adaptação às novas realidades religiosas e políticas da Europa. Mas havia um problema. O Ducado da Prússia não era independente. Ele nasceu como um vassalo, prestando lealdade ao rei da Polônia. Alberto se tornou o primeiro duque, mas como um duque subordinado. Apesar dessa limitação, a transformação foi significativa. Pela primeira vez, a Prússia deixava de ser um estado religioso e se tornava um estado secular, governado por uma família dinástica, a Casa de Hohenzollern. Por quase um século, o Ducado da Prússia permaneceu como um ator secundário no grande teatro europeu. Era um estado pobre, pouco populoso, localizado nas margens do continente. Mas um casamento em 1618 mudaria tudo. A herdeira do ducado, Ana da Prússia, casou-se com João Sigismundo, o eleitor de Brandemburgo. Agora, o que era Brandemburgo? Era um dos estados mais importantes dentro do Sacro Império Romano Germânico, com sua capital em Berlim. Seu governante, o eleitor, tinha o prestigioso direito de votar na eleição do Sacro Imperador. Apenas 7 príncipes tinham esse privilégio e eram chamados de eleitores. Ser um eleitor significava ter poder e influência no nível mais alto da política europeia. A família que governava Brandemburgo era a ambiciosa Casa de Hohenzollern, uma família que havia governado Brandemburgo desde 1415. Com este casamento, 2 territórios geograficamente separados, Brandemburgo no coração da Alemanha e o Ducado da Prússia na costa do Báltico, passaram a ser governados pela mesma pessoa. Nascia uma nova entidade política, que os historiadores chamam de Brandemburgo-Prússia. Era uma união pessoal, não uma fusão administrativa. Os 2 estados mantinham suas próprias instituições, suas próprias leis, suas próprias estruturas, mas compartilhavam um único governante. No entanto, essa união pessoal enfrentou desafios imediatos. A Guerra dos 30 Anos, um conflito devastador que varreu a Europa Central de 1618 a 1648, deixou as terras dos Hohenzollern em ruínas. Exércitos estrangeiros marcharam por seus territórios, saqueando e destruindo. Soldados suecos, franceses, poloneses, todos passaram por Brandemburgo-Prússia, deixando morte e devastação. Essa experiência traumática ensinou uma lição crucial aos seus governantes. Para sobreviver e prosperar em um continente dividido e violento, Brandemburgo-Prússia precisava de um exército forte e permanente. Foi Frederico Guilherme, que ficou conhecido como o Grande Eleitor, quem colocou essa lição em prática. Governando de 1640 a 1688, ele centralizou a administração, reformou a coleta de impostos e, acima de tudo, construiu um exército profissional e bem treinado. Ele usou sua nova força militar e uma diplomacia astuta para finalmente se livrar do domínio polonês.
No final de seu reinado, o Ducado da Prússia era, pela primeira vez, um estado totalmente soberano e independente. Frederico Guilherme também foi um homem de visão. Ele percebeu que a Prússia, apesar de sua localização periférica, tinha potencial, tinha acesso ao Mar Báltico, tinha terras férteis, tinha uma população que poderia ser mobilizada. Ele começou a transformar a Prússia de um estado feudal em um estado moderno, centralizado e militarizado. O palco estava montado para o próximo grande passo. O filho de Frederico Guilherme, Frederico III, herdou um estado fortalecido e uma ambição ainda maior. Ele não se contentava em ser apenas um duque. Ele queria ser rei. No ano de 1701, em meio a complexas negociações diplomáticas relacionadas à Guerra da Sucessão Espanhola, Frederico III conseguiu o que tanto desejava. O Sacro Imperador Romano-Germânico, precisando do apoio militar prussiano para sua guerra contra a França, permitiu que ele elevasse a Prússia a um reino. Era uma concessão valiosa, pois reconhecia a importância crescente da Prússia. Mas havia uma condição crucial que precisava ser respeitada. Como Brandemburgo e outros de seus territórios estavam dentro das fronteiras do Sacro Império, ele não podia se declarar rei da Prússia, pois isso seria visto como um desafio direto à autoridade do imperador. Havia uma hierarquia rígida no Sacro Império, e nenhum príncipe poderia se colocar acima dessa hierarquia sem permissão explícita. A solução foi um título sutilmente diferente, mas politicamente brilhante. Frederico foi coroado como Frederico I, rei na Prússia. Essa pequena diferença de preposição era crucial. Na Prússia significava que ele era rei apenas naquele território específico, fora das fronteiras do Sacro Império. Dentro do Império, ele ainda era um príncipe subordinado ao imperador. Era uma ficção legal, mas uma ficção que funcionava. Com o tempo, essa distinção se perdeu na memória dos europeus, e a Europa passou a conhecer a nova potência simplesmente como o Reino da Prússia. A capital foi firmemente estabelecida em Berlim, que gradualmente se tornou um dos grandes centros políticos e culturais da Europa. E a força econômica e militar do reino vinha de Brandemburgo, não da antiga Prússia Báltica. A Prússia Báltica era importante por sua localização estratégica e por sua história, mas Brandemburgo era o coração político e econômico do reino. O filho de Frederico I, Frederico Guilherme I, levou a obsessão militar de seu avô a um novo patamar. Conhecido como o Rei Soldado, ele era um homem austero, econômico e totalmente dedicado a uma única paixão: o exército. Ele desprezava o luxo e a cultura, considerava-os fraqueza. Ele canalizava quase 80% do orçamento do Estado para as Forças Armadas. Enquanto outros reis construíam palácios suntuosos e patrocinavam artistas, Frederico Guilherme I construía quartéis e forjas de armas. Ele criou um sistema de recrutamento eficiente, aperfeiçoou o treinamento e ficou famoso por sua guarda pessoal de soldados gigantes, os Gigantes de Potsdam. Esses homens, recrutados de toda a Europa por sua altura excepcional, eram símbolos vivos do poder prussiano. O rei era obcecado por eles e gastava uma fortuna para mantê-los. Mas Frederico Guilherme I não era apenas um militar. Ele era também um administrador eficiente. Ele reformou a burocracia, eliminou a corrupção e criou um sistema de governo centralizado e bem organizado. Ele governou com mão de ferro, mas de forma eficiente. Deixou para seu filho um tesouro de Estado bem abastecido e o quarto maior exército da Europa. Um exército desproporcionalmente grande para o tamanho e a população do país. Costumava-se dizer naquela época que a maioria dos estados tem um exército, mas na Prússia o exército tem um estado. Era uma observação perspicaz. A Prússia havia se tornado essencialmente uma máquina de guerra. Tudo no estado era subordinado ao exército. A economia servia o exército.
A administração servia o exército. A educação preparava homens para o exército. E o filho que herdou essa formidável máquina de guerra era um jovem que, para o desespero do pai, parecia ser o seu oposto completo. Um jovem que amava flauta, poesia e filosofia. Um jovem que entraria para a história como Frederico o Grande. Frederico II, que subiu ao trono em 1740, é uma das figuras mais complexas e fascinantes da história europeia. Em sua juventude, ele foi brutalizado por seu pai, o rei soldado, que via seus interesses artísticos como efeminados e indignos de um futuro rei. A relação era tão tóxica que Frederico tentou fugir para a Inglaterra em 1733. Foi capturado e trazido de volta. Seu pai o forçou a assistir à execução de seu melhor amigo, o tenente Cate, como punição. O jovem príncipe desmaiou durante a execução. Essa experiência deixou cicatrizes profundas em sua psique. Ninguém esperava que este príncipe sensível e amante das artes se tornasse um dos maiores gênios militares de sua época. Mas, poucos meses após sua coroação, ele chocou a Europa. Sem uma declaração formal de guerra, ele invadiu a rica província da Silésia, que pertencia à poderosa Casa de Habsburgo da Áustria. A Silésia era uma das regiões mais prósperas da Europa Central, com cidades ricas, indústrias florescentes e uma população de vários milhões de pessoas. Este ato audacioso desencadeou a Guerra da Sucessão Austríaca. A jovem arquiduquesa da Áustria, Maria Teresa, se tornaria a inimiga ferrenha de Frederico por toda a vida. Ela era uma mulher de grande coragem e determinação, e não aceitaria a perda da Silésia sem lutar. Após anos de conflito envolvendo múltiplos estados europeus, a Prússia conseguiu anexar a Silésia, um prêmio que aumentou enormemente sua população, indústria e recursos. A população da Prússia quase dobrou. Sua renda aumentou dramaticamente. Ela se tornou uma potência econômica, não apenas militar. Mas a paz não durou. Em 1756, a Europa mergulhou na Guerra dos Sete Anos, um conflito que muitos consideram a verdadeira Primeira Guerra Mundial, pois foi travada em múltiplos continentes. A Áustria, buscando vingança e a recuperação da Silésia, formou uma coalizão esmagadora com a França, a Rússia, a Suécia e a Saxônia. A pequena Prússia, com seu único aliado significativo, a Grã-Bretanha, estava cercada e parecia condenada. Por 7 anos, Frederico lutou desesperadamente pela sobrevivência. Ele marchou com seus exércitos de uma frente para outra, obtendo vitórias brilhantes contra probabilidades impossíveis, como em Rossbach, em 1756, onde derrotou um exército franco-saxão muito maior, e em Leuthen, em 1757, onde infligiu uma derrota devastadora aos austríacos. Mas também sofreu derrotas devastadoras. Seus exércitos foram derrotados em Kolin. Berlim foi ocupada pelos russos e austríacos. Em um ponto, com os exércitos russos e austríacos ocupando Berlim e ameaçando Potsdam, ele contemplou o suicídio. Ele tinha até preparado uma dose de veneno. A Prússia estava à beira do colapso total, quando ocorreu o que ele chamou de o milagre da Casa de Brandemburgo. A czarina da Rússia, sua inimiga implacável que havia jurado destruir a Prússia, morreu subitamente em janeiro de 1762. Seu sucessor, Pedro III, era um admirador de Frederico e um inimigo da guerra. Ele retirou a Rússia da guerra. Exaustos, os outros beligerantes finalmente concordaram com a paz. A Prússia sobreviveu e a Silésia permaneceu sua. Frederico, o Grande, havia consolidado o status da Prússia como uma das 5 grandes potências da Europa. Em tempos de paz, Frederico se revelou um governante do despotismo esclarecido. Ele se via como
o primeiro servo do Estado. Aboliu a tortura, promoveu a tolerância religiosa para os padrões da época, reformou o sistema legal e impulsionou a economia. Ele era um patrono das artes e da filosofia, correspondendo-se com Voltaire e outros grandes pensadores do Iluminismo. Transformou seu palácio de verão, Sanssouci, em Potsdam, em um refúgio para intelectuais e artistas. Ele mesmo era um filósofo e um escritor, e suas reflexões sobre política e guerra influenciaram gerações de teóricos militares. Em 1772, em um ato de pura realpolitik, Frederico juntou-se à Rússia e à Áustria na primeira partilha da Polônia. Com isso, ele anexou um território chamado Prússia Real, que finalmente conectou Brandemburgo com a Prússia Oriental. Só então ele adotou o título que seus predecessores cobiçavam, Rei da Prússia. A ficção legal não era mais necessária. Após a morte de Frederico o Grande, em 1786, a Prússia começou a estagnar. Seus sucessores não tinham seu gênio militar, nem sua dedicação ao Estado. O exército, antes o orgulho da Europa, tornou-se complacente, confiando em glórias passadas e em táticas que haviam funcionado contra Maria Teresa, mas que logo se mostrariam obsoletas. Então, uma tempestade varreu a Europa: a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte. Napoleão revolucionou a guerra. Ele criou exércitos de cidadãos, não apenas de soldados profissionais. Ele usou a artilharia de forma inovadora. Ele desenvolveu novas táticas e estratégias. Seus exércitos eram maiores, mais rápidos e mais flexíveis do que os exércitos tradicionais europeus. Em 1806, na Batalha de Jena-Auerstedt, o exército prussiano, que ainda usava as táticas de Frederico o Grande, foi completamente aniquilado pelas inovadoras forças de Napoleão. Foi uma humilhação nacional. Em poucas semanas, o exército prussiano foi destruído. Napoleão desfilou triunfante por Berlim, e a Prússia foi desmembrada, perdendo metade de seu território e forçada a se tornar uma aliada submissa da França. O rei prussiano, Frederico Guilherme III, foi forçado a assinar tratados humilhantes. Mas da profundidade da derrota veio a semente da renovação. Um grupo de reformadores brilhantes, Gerhard von Scharnhorst e August von Gneisenau, no exército, Karl von Stein e Karl August von Hardenberg, na administração civil, e Wilhelm von Humboldt, na educação, iniciou uma transformação radical do Estado prussiano. Eles modernizaram o exército, aboliram a servidão, reformaram o governo, criaram um sistema educacional que se tornou modelo para o mundo e fundaram a Universidade de Berlim, que se tornaria uma das mais prestigiosas instituições de educação superior do mundo. Quando Napoleão sofreu sua desastrosa derrota na Rússia em 1812, com centenas de milhares de soldados mortos no frio do inverno russo, a Prússia, revitalizada, viu sua chance. Ela se juntou à coalizão final contra a França, e seu exército desempenhou um papel crucial na Batalha de Leipzig em 1813, conhecida como a Batalha das Nações. E finalmente na Batalha de Waterloo em 1815, onde o exército prussiano de Blücher chegou no momento decisivo para virar a batalha. No Congresso de Viena, que redesenhou a Europa após a Era Napoleônica, a Prússia foi recompensada generosamente. Ela não apenas recuperou seus territórios perdidos, mas também ganhou a rica e industrializada Renânia, a Saxônia parcialmente e outras terras. Essa aquisição deslocou o centro de gravidade da Prússia para o oeste e a colocou em uma posição ideal para liderar a futura industrialização da Alemanha. A Prússia agora era não apenas uma potência militar, mas também uma potência econômica em ascensão. Na metade do século XIX, a questão que dominava a Europa Central era a questão alemã. Os territórios de língua alemã estavam divididos em dezenas de estados.
frouxamente organizados na Confederação Germânica. Havia o Reino da Baviera, o Reino de Württemberg, o Grão-Ducado de Baden, o Ducado de Hesse e muitos outros. Duas potências disputavam a liderança: a tradicional e multinacional Áustria dos Habsburgos, que havia governado a Alemanha por séculos, e a ascendente, ambiciosa e etnicamente mais homogênea Prússia dos Hohenzollern. A Prússia estava em ascensão. Sua industrialização era rápida, suas ferrovias conectavam suas cidades, sua população crescia, seu exército era moderno e bem treinado. Mas ela ainda era vista por muitos como um estado do norte, menos civilizado do que a Áustria, menos importante do que a França ou a Grã-Bretanha. Em 1862, o rei da Prússia, Guilherme I, enfrentando um impasse com o parlamento liberal sobre o financiamento do exército, tomou uma decisão que mudaria a história. Ele nomeou como seu primeiro-ministro um homem que desprezava o liberalismo e acreditava que o destino da Alemanha não seria decidido por discursos e votos, mas por ferro e sangue. Seu nome era Otto von Bismarck. Bismarck, o chanceler de ferro, era um mestre da Realpolitik, uma política baseada no poder e no pragmatismo, não na ideologia ou na moralidade. Ele tinha um objetivo claro: unificar a Alemanha sob a liderança da Prússia e excluir a Áustria. Para isso, ele orquestrou uma série de 3 guerras curtas e decisivas. Primeiro, em 1864, ele se aliou à Áustria para lutar contra a Dinamarca pela posse dos ducados de Schleswig e Holstein. A guerra foi rápida e a Dinamarca foi derrotada. Mas Bismarck havia planejado isso cuidadosamente. Ele sabia que a próxima guerra seria com a Áustria. 2 anos depois, em 1866, ele provocou um conflito com sua antiga aliada. A Guerra Austro-Prussiana durou apenas 7 semanas. Na decisiva Batalha de Sadowa, o exército prussiano, mais bem equipado com fuzis de retrocarga e transportado por ferrovias que permitiam mobilidade rápida, esmagou os austríacos. Bismarck dissolveu a antiga Confederação Germânica e criou a Confederação da Alemanha do Norte, liderada pela Prússia. A Áustria foi excluída da Alemanha. Faltava apenas unir os estados do Sul, que eram católicos e desconfiados do domínio prussiano. Bismarck sabia que apenas uma ameaça externa poderia uni-los, e ele encontrou essa ameaça na França de Napoleão III. Em 1870, através de uma manipulação genial da diplomacia, o famoso telegrama de Ames, Bismarck provocou a França a declarar guerra. Os estados do Sul, vendo a França como agressora, uniram-se à Prússia. A Guerra Franco-Prussiana foi outra vitória espetacular. O exército francês foi derrotado em uma série de batalhas. O próprio Napoleão III foi capturado na Batalha de Sedan. Paris foi sitiada e finalmente se rendeu. Com a euforia da vitória, em 18 de janeiro de 1871, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, o antigo lar dos reis franceses, uma humilhação deliberada, o Império Alemão foi proclamado. O rei Guilherme I da Prússia tornou-se o primeiro Kaiser, ou imperador, da Alemanha unificada. Otto von Bismarck tornou-se o chanceler do Império. A Prússia não se tornou a Alemanha. Em vez disso, ela continuou a existir como o maior e mais dominante Estado dentro do novo Império. Mas na prática, o Império Alemão era uma Prússia ampliada, com a cultura, a administração e a mentalidade militar prusianas dominando todo o novo Estado. O Império Alemão, forjado por Bismarck, tornou-se a principal potência industrial e militar do continente. Mas a cultura prussiana de militarismo e autoritarismo, que havia sido a força motriz da unificação, também continha as sementes de sua própria destruição. Após a demissão de Bismarck em 1890, o jovem e impulsivo Kaiser Guilherme II embarcou em uma política externa agressiva
que contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina sem precedentes. Milhões de soldados morreram nas trincheiras. A Prússia, com sua tradição militar, enviou seus filhos para morrer em Verdun, na Somme, em Passchendaele. 4 anos depois, a Alemanha foi derrotada. O Kaiser abdicou e fugiu para a Holanda. O Império foi substituído pela República de Weimar. O Reino da Prússia foi abolido e se tornou o Estado Livre da Prússia, a maior entidade republicana dentro da nova Alemanha. Mas seu território foi reduzido. A Prússia Oriental ficou separada do resto do país pelo Corredor Polonês, uma faixa de terra que dava acesso ao mar à recém-independente Polônia. A República de Weimar foi um período de turbulência. A economia alemã foi devastada pelas reparações de guerra. A hiperinflação de 1923 destruiu as economias das famílias da classe média. O desemprego era generalizado. A humilhação nacional era profunda. Nesse contexto de caos e desespero, um homem chamado Adolf Hitler ascendeu ao poder. Hitler e os nazistas, embora glorificassem o passado militar prussiano e a figura de Frederico, o Grande, na prática destruíram a autonomia da Prússia, centralizando todo o poder em Berlim. Eles transformaram a Prússia em um instrumento do Estado totalitário nazista. Eles usaram a tradição militar prussiana para justificar sua agressão. Eles invocaram o espírito de Frederico para inspirar seus soldados, mas eles também corromperam e destruíram os valores que a Prússia havia representado. A Segunda Guerra Mundial foi ainda mais devastadora do que a Primeira. Começou em 1939 e terminou em 1945 com a derrota total da Alemanha. Cidades alemãs foram reduzidas a ruínas por bombardeios aliados. Berlim foi conquistada pelos soviéticos em uma batalha urbana brutal. Milhões de alemães morreram. Milhões de pessoas de outras nacionalidades foram mortas pelos nazistas em campos de concentração e de extermínio. Após a derrota da Alemanha em 1945, os aliados vitoriosos, Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França, decidiram o destino da nação derrotada. Para eles, a Prússia era a raiz do mal. Eles viam o militarismo prussiano, a arrogância da classe dos Junkers, a tradição de agressão e a cultura de obediência cega à autoridade como a causa direta de 2 guerras mundiais que haviam matado dezenas de milhões de pessoas. Para garantir que a Alemanha nunca mais ameaçasse a paz mundial, o espírito prussiano precisava ser extinto. Não era suficiente derrotar a Alemanha militarmente. Era necessário eliminar a cultura que havia produzido o militarismo alemão. Em 25 de fevereiro de 1947, o Conselho de Controle Aliado emitiu a Lei número 46, que decretava formalmente o Estado da Prússia, que desde os primórdios tem sido um portador do militarismo e da reação na Alemanha, deixou de existir. Seus territórios foram divididos. A maior parte da Prússia Oriental foi para a Polônia e a União Soviética, e sua população alemã foi expulsa em massa. Cerca de 2 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas. O restante foi absorvido pelos novos estados federais da Alemanha Oriental e Ocidental. O nome Prússia foi deliberadamente apagado do mapa. Não havia mais Reino da Prússia. Não havia mais Estado Livre da Prússia. Não havia mais Prússia em absoluto. E assim a Prússia desapareceu. Um Estado que existiu por mais de 400 anos, que produziu Frederico, o Grande, e Bismarck, que liderou a unificação alemã e definiu a imagem da Alemanha para o mundo, foi dissolvido por um decreto. Não houve revolução que a derrubasse. Não houve um último rei que abdicasse. Simplesmente, os vencedores da guerra decidiram que ela não deveria mais existir. E assim foi. Hoje, seu legado é complexo e controverso.
Para alguns, a Prússia representa o pior do autoritarismo e do militarismo alemão. Eles veem em sua história uma linha direta que leva a Hitler e aos horrores do Terceiro Reich. Para outros, a Prússia representa virtudes como a eficiência, o dever, a ordem e um serviço público incorruptível. Eles admiram Frederico, o Grande, como um grande governante e um grande guerreiro. Eles veem Bismarck como um gênio político. Seu coração histórico, Königsberg, a cidade de Immanuel Kant, o filósofo que viveu lá sua vida inteira sem nunca deixá-la, é hoje a cidade russa de Kaliningrado, um enclave russo isolado entre a Polônia e a Lituânia. Seus palácios em Berlim e Potsdam, incluindo o magnífico Sanssouci, são atrações turísticas que atraem milhões de visitantes a cada ano. Os museus prussianos preservam seus uniformes, suas armas, seus documentos, suas obras de arte. Mas o Estado, a identidade, a nação, tudo isso vive apenas nas páginas dos livros de história, como um poderoso fantasma que assombra o passado da Europa. A Prússia é história, não realidade. É memória, não presente. E você, o que acha da história da Prússia? Foi uma força para o bem ou para o mal na história europeia? Seus valores de disciplina e eficiência eram admiráveis ou eram os precursores do totalitarismo? A sua dissolução foi justa ou um ato de vingança dos vencedores? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre essa nação complexa e fascinante. Se você gostou de desvendar este capítulo épico da história conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras viagens pelo tempo. Cada like e cada inscrição nos motiva a criar mais conteúdo de qualidade para você. Obrigado por navegar com o Pirata Contador de Histórias. Até a próxima aventura.